Olá, bom dia. Olha o Agronacional chegando para trazer os ares do campo para a sua telinha. Eu sou Priscila Rangel e a gente se encontra agora aos domingos para dar muito destaque aos assuntos do campo e da cultura agro. E sobre o programa de hoje, o que eu posso dizer é que a gente separou alguns dos melhores momentos da temporada para você. O jornalista Roberto Camargo, no Repórter Rural, mostra que a atividade agrícola é responsável por 70% do consumo mundial de água. Vamos falar também de duas novas variedades de cebola, a show de bola e a bola de ouro. E vamos conhecer a produção de farinha de mandioca na Amazônia, desde a plantação até o empacotamento e distribuição. Vamos mostrar ainda um negócio que cada vez mais chama a atenção dos produtores: é a criação de abelhas sem ferrão. E tem mais, o manejo florestal de espécies nativas. Esse programa tá imperdível. Fica com a gente, o Agronacional tá só começando. Hora de falar sobre a água, que é sinônimo de vida. E se por um lado especialistas advertem sobre as consequências de uma possível escassez de água no mundo, por outro lado o jornalista Roberto Camargo mostra a importância da água na agricultura, no Repórter Rural. Um dos fatores essenciais à produção agropecuária, a água é foco também de preocupações ambientais. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a atividade agrícola é responsável por 70% do consumo mundial de água. Com a crescente escassez desse recurso, usar bem a água é essencial para a produção de alimentos e também para a segurança hídrica de toda a população. A gente tem um período de seca acentuado, que a gente está no meio dele agora, e um período de águas, em que não é regular o volume de água. A gente tem um volume de chuva aproximadamente 1.300 milímetros no Distrito Federal, porém essa chuva é concentrada em um período que vai de dezembro a fevereiro, março, que são o maior volume de chuva. Enquanto que a gente tem um período de seca prolongado, em que é onde que a gente tem o maior efeito da falta desse recurso, que vai impactar tanto a população da cidade, podendo haver racionamentos, quanto na área rural, a dificuldade de produção agrícola. O maior consumo de água na agricultura é com a irrigação das lavouras, o que é essencial para muitas culturas, principalmente em regiões onde falta água, como no semiárido brasileiro, ou em que há uma má distribuição de chuvas, caso do Cerrado. Mas uma coisa é certa, uma área irrigada produz de 2 a 3 vezes mais do que produziria, contando unicamente com as chuvas. Mas é preciso estar atento a alguns detalhes, por exemplo, o desperdício. Segundo as Nações Unidas, 60% da água usada na irrigação é perdida por evaporação, um volume que poderia abastecer bilhões de pessoas no mundo. Além disso, tem o problema da erosão do solo, que, dependendo do método, prejudica também a fertilidade, uma vez que os nutrientes são levados pela água. Então, o ideal é planejar a irrigação com métodos que coloquem a água na quantidade adequada para a planta e também na posição em que ela mais necessita, que é próximo às suas raízes. Além disso, as práticas culturais que devem contribuir para evitar o escoamento superficial e melhorar a infiltração e retenção de água no solo. É o caso do plantio direto, plantio em nível, construção de terraços, escavação de bacias, integração de culturas. E um detalhe importante, manter o solo sempre coberto, ou com vegetação, ou com os restos da cultura que já foi colhida. Uma iniciativa para ajudar o produtor rural a adotar práticas conservacionistas na sua atividade é o programa Produtor de Água, uma forma de pagamento por serviços ambientais. Essa ação foi implementada em uma região do Distrito Federal onde a água era muito disputada por não ser suficiente para atender todas as demandas. Não há uma restrição na produção, pelo contrário, a gente busca incentivar, mas a gente busca incentivar metodologias sustentáveis, em que você, numa área de pastagem, você vai adicionar um terraço, que vai simplesmente reter a água ali, forçar a infiltração dessa água, a qual vai estar recarregando o lençol freático, reduzindo assoreamento, erosões,
que é muito benéfica ao produtor. O produtor rural, às vezes, ele é penalizado pelo consumo de água, por ser, assim, o vilão do consumo. Mas o produtor, ele tem essa ação de preservação que é um bem para toda a sociedade. Então, o consumo, ações como essa no Pipiripau, por exemplo, vão garantir que haja água tanto para a produção, que é importantíssima, como também para o abastecimento da cidade, que é também essencial. Tinha gente na bacia do Pipiripau, em Brasília, que só precisava dessa pequena ajuda para restaurar a propriedade e produzir bem. O cenário que eu encontrei aqui, infelizmente, muito degradado, mas eu tinha ouvido falar que passava muita água na região. Então, isso já me deu esperança e, independente de ser médio e longo prazo, já comecei a trabalhar já com essa proposta, já de recuperar. Além da ajuda financeira, o programa leva ao produtor uma série de benfeitorias ambientais. Entre o plantio de mudas, o reflorestamento com mudas nativas em áreas que são necessárias, conservação de estradas internas à propriedade, construção de bacias de retenção de água, a conservação do solo, curvas de nível e ações também de cercamento de áreas, onde a área que foi revegetada é protegida do trânsito de animais. Outras ações também como revestimento de reservatórios de irrigação, para evitar as perdas excessivas de água e otimizar o sistema aí de produção. Com todas essas ações, o que acontece? A gente tem uma recarga no período chuvoso, uma recarga do lençol freático. E no período de seca, onde se tem menor volume, essa água que infiltrou, ela vai subir para os córregos, aonde você tem o maior volume disponível na época mais crítica. Além disso, a gente tem que pensar o quê? Com todas essas técnicas, além de aumentar o volume, a gente ainda está melhorando a qualidade dessa água para captação. O que você melhorando a qualidade, você reduz os custos de tratamento da água. Hoje nós temos aqui hortaliças, frutíferas, flores, introduzindo flores também, animais como aves. Então a água é extremamente necessário e o suficiente para essas plantações e criações. Não só para o meu uso, eu sei que esse cuidado não só para o meu uso, mas também para a bacia em si, o Ribeirão, que está sendo agraciado com esse projeto que eu tenho certeza que está sendo beneficiado. A demanda cada vez maior por alimentos é o motor das revoluções tecnológicas que geram aumento de produtividade no campo. Mas o desafio atual para o agro é produzir mais, consumindo menos água. Show de bola é o nome de uma variedade de cebola de cor bem acentuada, sem problemas no bulbo e que vem fazendo sucesso no sul do Brasil, junto com outro tipo de cebola chamada de bola de ouro. Confere aí. A coloração é de encher os olhos. A uniformidade é o segundo ponto que chama a atenção e logo, é claro, a sanidade. Em um saco inteiro colocado na banca, nenhum bulbo podre. Sonho dos consumidores de encontrar esse produto regularmente nas bancas, que aos poucos vai se tornando real. E é desejo também para os agricultores, porque reúne qualidades que só ajudam no campo. A diferença da Sakata é que ela desenvolveu cebolas especificamente para a região sul do Brasil. Então, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná foi o foco do desenvolvimento dessas cebolas, onde nós levamos em consideração toda a região, toda a condição climática, o tipo de cultivo, o perfil de produtor, nível de tecnologia e também a necessidade que é imposta pelo mercado. São duas variedades de cebola no ciclo bola precoce. Hoje, segmento que domina a comercialização da hortaliça pela janela de mercado na hora da venda. Por outro lado, a cebola tem cor de crioula, o que traz muitas vantagens ao produtor. Logo no momento da colheita já é possível notar essa característica de uma coloração mais acentuada.
É claro que durante o processo de pós-colheita, quando a cebola é armazenada, ela vai acentuando essa coloração e ficando ainda mais avermelhada, com essa cor pinhão. Mas no momento da colheita você já consegue perceber esse diferencial na coloração, o que garante maior valorização dela no mercado. A região de Ituporanga tem uma característica bem diferente das outras regiões de Santa Catarina e até dos outros estados do sul. Os agricultores têm o costume de armazenar a cebola por mais tempo. Por isso, ela tem que ter bem mais qualidade. Essa daqui, por exemplo, está quase 90 dias no galpão. E está aí um outro grande benefício das variedades. Então ele pode comercializar essas cebolas logo após a colheita. Mas também é muito comum que nesse período ou está chovendo ou o preço não está tão atrativo e ele vai armazenar essa cebola para fazer uma venda posterior quando o mercado reagir, tiver um preço mais favorável ou quando ele entender que ele precisa também desovar essa produção. Já tem registro de cebola armazenada por até 5 meses. A diferença entre a show de bola e a bola de ouro é basicamente a duração do ciclo. Ele começa a colheita pela show de bola e posteriormente, caso ele opte por trabalhar com a bola de ouro também, ele vai ter uma colheita iniciando de 7 a 10 dias depois. Então com essas dobradinhas, show de bola e bola de ouro, ele consegue um melhor escalonamento da sua safra. A bola de ouro, por ter um pouco mais de tempo de campo, rende mais em toneladas por hectare. Mas as duas têm em comum um bom tamanho na classificação, com porcentagem elevada do caixa 3, que é o mais aceito no mercado. Estas imagens foram feitas em períodos de desenvolvimento das duas variedades. Quando se fala em adaptação ao sul do Brasil, quer dizer que elas lidam bem com um clima bastante peculiar. Porque ela tem que ter uma boa sanidade, tem que suportar as condições climáticas de chuva, né? A região aqui tem muita neblina, então tem que suportar a questão da doença e ter um produto final de qualidade. Então a empresa busca uma cebola que atenda a demanda do produtor e também do comercializador, né? Que o comercializador ele busca essa característica de qualidade de bulbo com casca, né? Nesta safra, as duas variedades foram plantadas ainda em pequena escala, mas na próxima devem ganhar bastante espaço nas lavouras. A gente vem crescendo os ensaios em cada região, começando em Ituporanga e expandindo para as cidades ao redor. O produto ele não pode ser bom somente um ano. O produtor ele precisa ter segurança, quando ele vai comprar sementes, que o resultado que ele espera para a próxima safra, ele vai ser alcançado assim como foi na safra anterior. Esse é o nosso objetivo. A produção de farinha de mandioca na Amazônia é bastante tradicional, passa por gerações, só que agora há novidades. Vamos conhecer um projeto que mudou a vida dos produtores ribeirinhos. E é o que nós vamos assistir no trecho do documentário Como é Feita a Farinha de Mandioca, cedido pela FAS, Fundação Amazônia Sustentável. A nossa produção de farinha na nossa comunidade Campo Novo chegou a 1963. Desde quando foi fundada a comunidade, né? E essa história, essa cultura veio se alastrando até agora, que a gente consegue, né, tá fazendo essa produção evoluir cada vez mais. Como aqui a nossa cadeia produtiva ela é muito avançada na produção de farinha, então vai passando assim de pai para filho, de filho para pai, então vai dando continuidade. Esse processo, né, que poucas vezes, né, é desconhecido, é muito famoso, mas é desconhecido, né? E a gente tem isso, né, assim, para nós, assim, essa luta de fazer farinha. É um trabalho muito, né, diferenciado, até porque, né, a família começa a desenvolver a partir da necessidade, né? A gente cresce nesse ramo, né, produzindo farinha. Então, meu pai e minha mãe sempre levou a gente desde pequeno para o trabalho, né? A gente estudava na cidade e nas férias a gente vinha acompanhar todo o processo de fazer farinha. Então é a cultura da nossa comunidade, do nosso município Guarani, produzir farinha. O processo inicia escolhendo a capoeira, a gente marca 1 hectare ou 2 hectares, a gente roça o primeiro processo, depois da roçagem vem o processo da derruba. Depois da derruba a gente espera 1 mês ou 2 meses para vir um processo da queima. Depois da queima vem o processo da plantação, que é cavar a escova e colocar a maniva e enterrar. Depois dela plantada,
A gente espera de 3 a 4 meses depois que ela já tem nascida para dar a primeira capina, que é o processo da capina. Depois da primeira capina, a gente espera de 10 a 11 meses para dar a segunda capina. Aí quando ela está com 1 ano, aí inicia o processo de arrancação. Que é a botagem de mandioca, que é o processo de colocar lá no poço para amolecer para produzir a farinha. Depois do processo de arrancação que a gente coloca no poço, a gente espera de 3 a 4 dias de molho, aí vem um processo de descascação. A gente descasca, aí vem um processo de amassar ou passar no motor, na tarisca. Aí a gente coloca no tipiti para espremer, que é para secar, para sair a água. Colocando o tipiti vai pro pau, né, que ela seca e passa aí 10 minutos para secar, né? Aí tira do pau, do tipiti, leva para gamela já para peneira. Depois de peneirar, vai para enrolador. Depois do enrolador, ela vai diretamente para o forno. No forno ela vai passar aí no torno de 1 hora, né, para sair a farinha, essa ovinha do arenino, né, que chama. Fazer farinha na Amazônia é um processo tradicional, né? As pessoas, na verdade, por mais que a gente agregue valor ao produto, as pessoas continuam produzindo de maneira tradicional. Então é hiper importante manter a tradição quando a gente fala de um produto que é o produto talvez mais consumido na nossa região. Só o que mudou um pouco, né, foi como carregar a farinha, que antigamente a gente carregava todo o tempo nas costas. E hoje já tem o auxílio da moto. A maioria das cozinhas ficam distantes da nossa comunidade. Então hoje facilita muito, porque antes a gente passava de 1 hora, 2 horas com uma saca de farinha na costa. Hoje não, a gente passa 10 a 20 minutos para transportar essa saca de farinha da cozinha até a comunidade. Hoje a gente tem uma empacotadora de farinha na região da RDS de Mamirauá, na comunidade Campo Novo. Essa empacotadora, além de reunir as pessoas para esse espaço, ela vai conseguir de fato endereçar uma mudança de forma de produção, de você de fato customizar esse produto, de você dar uma identidade para o produto. A gente tem um preço justo do nosso produto para a gente garantir uma qualidade de vida das nossas famílias, dos nossos filhos, né? E com isso agregar valor no mercado, que ainda hoje a nossa produção ela não tem um preço justo, mas a gente com o projeto que nós temos hoje, eu acredito que a gente vai alcançar, né, a cadeia produtiva nossa ser valorizada. Eu acho que se as pessoas comprassem direto do produtor, ela se tornaria um produto mais valioso. E a ideia disso é agregar cada vez mais, não só valor nessa cadeia, mas se tornar um produto de destaque. Se a gente vende na Amazônia farinha pela farinha, ela não tem valor. Mas se vende farinha pela história, pelo contexto, pelas pessoas, pelo humano que está por trás, aí é fundamental. Eu fico muito feliz por isso, né, de a gente ser morador da comunidade, ser filho de agricultor, ser agricultor, porque a gente tem uma história toda para contar, né? Se há negócios sustentáveis na floresta, podemos dizer que o mesmo acontece nas grandes cidades. É o caso dos produtores que investiram na produção de mel com abelhas sem ferrão. São várias as vantagens para quem optou por esse trabalho e você confere agora. Quando se fala em produção de mel, geralmente as pessoas pensam em propriedades rurais, longe de muitas casas e de pessoas. Só que hoje a nossa equipe foi até um local na área urbana de Rio do Sul, onde a Dagmar tem dezenas de caixas com várias espécies de abelhas. Aqui a gente pode andar tranquilamente, já que todas elas são nativas. Eu estou aqui agora ao lado de uma caixa com abelhas nativas, é possível ver a rainha também. Posso quase colocar a mão aqui dentro. Tudo isso sem proteção, mas com muita segurança, já que as abelhas nativas não têm ferrão. O Siegfried é criador de abelhas nativas há mais de uma década e ele conta que essa criação tem várias vantagens, como, por exemplo, não precisar de um local específico. Exatamente, a gente tem nas abelhas nativas essa opção de você não correr risco de vida. Existem pessoas que são alérgicas às ferroadas das abelhas com ferrão
E, de repente, 1, 2, 10 ferroadas podem ser fatais. Mas aqui, com as abelhas nativas, você não corre esse risco. Você pode ter no ambiente urbano. Aliás, a maioria dos criadores são urbanos. Então, é uma atividade muito boa, muito promissora. Mas também é uma atividade muito boa para o meio rural. Como as colmeias das abelhas nativas são bem menores se comparadas às de outras espécies já conhecidas, a produção de mel é menor. Só que o valor ganho por quilo pode chegar até R$1.000. Existem variações de preço dependendo da espécie, da finalidade. De um modo geral, assim, a maioria das espécies, o pouco mel que tem disponível no mercado custa em torno de R$100 a R$200 o quilo. Mas também tem aqueles méis mais exóticos que podem custar até R$1.000 o quilo. Né? Méis de abelhas menores, como a mirim, pode chegar nesse patamar. Né? A Dagmar cria as abelhas nativas há 2 anos e retira mel para o consumo. Segundo ela, isso só traz vantagens. É porque quando me aposentei foi um hobby que eu arrumei assim e que... é uma coisa muito bacana, eu sempre fui amante da natureza e o mel é muito gostoso, medicinal, faz muito bem. A atenção dos produtores está sempre voltada a novas práticas que favoreçam a diminuição de riscos e custos, melhoria na produção, aumento da qualidade e do respeito ao meio ambiente, pois o manejo florestal de espécies com a poda de árvores velhas vem tomando fôlego na Amazônia com a ajuda da Embrapa. O manejo florestal sustentado é a forma mais garantida da manutenção da floresta em pé. Por quê? Porque nós vamos tirar as árvores mais velhas a partir de um determinado tamanho, de um determinado diâmetro, como a gente diz. Então, o que fica na floresta são as árvores mais jovens. Um número muito grande de árvores fica na floresta. Para atingir a sustentabilidade do manejo florestal, é importante conhecer a dinâmica de crescimento de cada espécie florestal da região. É esse conhecimento que vai permitir definir ciclos e intensidade de corte de cada espécie e, assim, garantir a recuperação das espécies e a restauração do ecossistema após a exploração florestal. O manejo florestal por espécie ele vem trazer essa informação para a sociedade e tornar disponível o crescimento de cada espécie comercial. Atualmente, a legislação define um diâmetro só como diâmetro de corte. Nós estamos estudando, combinando essas duas variáveis, qual seria o diâmetro ideal realmente por espécie. Uma terceira ponto a considerar seria que nós consideramos esses estudos espécie a espécie, para poder saber com mais precisão como a floresta está se desenvolvendo. Essa informação ela pode garantir a conservação da floresta e a geração de renda contínua, tanto para manejadores quanto para comunidades florestais que utilizam o recurso florestal. Essa é a contribuição da ciência para a bioeconomia da região amazônica. Nós temos dentro do estado, em cima de áreas manejadas, 3,7 milhões de hectares de florestas manejadas no estado do Mato Grosso. E nós queremos chegar a 2030 com um número de 6 milhões de hectares de florestas manejadas e hoje o setor de base florestal representa um número muito importante para o estado. Nós representamos quase 6% do PIB do estado de Mato Grosso, que nós geramos de riqueza e renda anual. Então a gente considera o manejo florestal uma única fonte de conservação, de mantermos essa floresta em pé e que seja perpetuada. Estamos de volta com o Agro Nacional, o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E se você gosta do programa, já nos acompanha aqui pela TV Brasil, mas quer também assistir online, basta procurar o Agro Nacional no YouTube ou pelo aplicativo TV Brasil Play. Mas isso só depois de assistir ao que a gente separou agora para você. E o destaque vai para o manejo da água. O jornalista Roberto Camargo, no Repórter Rural, mostra a importância da irrigação na agricultura e como criar alternativas para o uso da água no campo.
Vamos falar também dos peixes nos arrozais e conhecer o turismo e artesanato na Amazônia. Vamos mostrar ainda como cuidar da orquídea, uma flor que não gosta de muita água. E tem mais, receita de broinha de canjica assada no forno. Continua com a gente, hein? O jornalista Roberto Camargo nos mostra o poder da irrigação na lavoura e as alternativas para quando a chuva não for suficiente. Tudo isso no Repórter Rural. Com o crescimento da população e a demanda cada vez maior de alimentos, é necessário aumentar a produção e a produtividade no campo. Uma das alternativas é irrigar as culturas nas regiões e épocas em que a chuva não é suficiente. E para reduzir o impacto no meio ambiente, é preciso planejar o sistema com critérios. A escolha do método de irrigação é muito importante, não só do ponto de vista das necessidades da cultura, mas também da economia da produção. O que você pode falar em termos de métodos, de uma forma comparativa, os métodos disponíveis para irrigar plantas? Bem, os métodos, eu vou começar pelo método, então, o mais gastador de água, que seria, e o mais caro, seria a inundação, o qual aqui no Cerrado é inviável. O segundo seria a aspersão, que o mais comum é a aspersão por pivô central, tem também a aspersão do sistema convencional, tem a microaspersão, são 3 sistemas no qual a aspersão por pivô central gasta mais água, um pouquinho menos o sistema convencional e menos ainda a microaspersão. Elas são adequadas a algumas culturas. Por exemplo, no trigo tu não vai poder usar a microaspersão ou gotejamento, que é uma cultura que tem uma alta população por hectare. Então a aspersão, mesmo que gaste mais água, é a mais viável para essa cultura. São culturas que têm muita importância do ponto de vista social e do ponto de vista econômico de um país, de uma região, do estado. Já culturas como a uva, que nós vimos aqui, são culturas que trabalham com 2, 3 mil plantas por hectare, então o gotejamento se adequa muito bem. Ou então até a microaspersão, só que por questões sanitárias a microaspersão não seria muito viável, o gotejamento é melhor. E tem também culturas tipo hortaliças, que são plantadas em linhas, que pode-se explorar ou irrigar mediante os sulcos de irrigação, só que são métodos também muito gastadores de água e ocorre muita perda, muita erosão. Isso aí torna-se essa atividade, esse sistema de irrigação cada vez menos usando, né, usa-se menos, porque ele não é tão eficiente. Aí acaba sobrando a microaspersão, o gotejamento e o pivô central e a aspersão para grandes culturas. A escolha de um método menos indicado à cultura e ao tipo de solo causa desperdício e prejuízo na certa. O produtor sabe disso. Das maneiras, ela no solo, ela vai aprofundar no solo uma quantidade de água sem necessidade. Em 1 metro quadrado que você poderia, no gotejamento, você ter ali 3 litros de água, que seria suficiente, você gasta 100. Então, em outras palavras, 97, veja a porcentagem, 3 litros contra 97 litros, se perdeu. Com isso, o segundo é o prejuízo que traz sobre a questão da adubação que ela leva junto. Adubo é dinheiro, na verdade, desculpa, adubo hoje é ouro. E temos outra questão. O excesso de água, por exemplo, como a da aspersão, nós traz muito problema de doenças para as plantas e é necessário aí agora você gastar novamente dinheiro para fazer o controle. Seja ele o controle convencional ou biológico, que é o meu caso, mas é dinheiro também sendo jogado fora. Tudo por uma simples questão, falta de uma tecnologia adequada de água consciente, bom para mim, bom para o meu bolso e bom para o meio ambiente. O conhecimento sobre a água, o solo e o clima é essencial para que o produtor escolha a cultura adequada para as suas condições. O resultado é aqui. Dá para imaginar uma cebolinha com essa qualidade? Bom para quem produz, melhor ainda para quem consome. Aqui está o sistema radicular de uma planta, né, de uma hortaliça. E se a gente observar, a maior parte das hortaliças não passa de 20 centímetros de profundidade. A planta precisa de água no pé dela. Ela não precisa 1 metro depois do pé. Ela não se a depender da cultura, até que eu não questionaria.
mas a maior parte das culturas que eu conheço e tenho trabalhado, a água no pé tem sido suficientemente e ainda alerto mais. Mesmo gotejamento, não é necessário um volume muito grande de água, senão até o próprio gotejamento você termina também sendo prejudicial à planta por molhar mais do que o necessário. O manejo da irrigação em solo arenoso é diferente do solo argiloso. No solo argiloso ele absorve mais água, então você pode fazer essa irrigação num momento só, ou em 2 momentos, durante o dia. Já o solo arenoso, como ele perde água, né, por infiltração, você pode dividir essa irrigação em 3, 4 momentos, dependendo do sistema de irrigação do produtor. Sistemas de produção que gastam o mínimo de água na irrigação trazem muitas vantagens ao produtor. Cada vez mais, os mercados mais desenvolvidos e mais exigentes, como a Europa, estão sendo muito assim, atuantes nisso aí e querem propriedades rurais, atividades que gastem menos água. Então tem uma pegada hídrica menor. Além disso, o gotejamento ele permite uma melhor sanidade nas plantas que estão recebendo esta água, porque não ocorre um molhamento das folhas, não ocorre um molhamento dos caules, consequentemente não vai criar um ambiente favorável para micro-organismos, no caso bactérias, fungos e outros. E ao mesmo tempo o produtor rural gasta menos energia, porque como ele vai bombear menos água, ele vai gastar menos energia elétrica na condução dessa irrigação. Consequentemente ele vai ter mais vantagem. Então é vantagem ambiental, vantagem para o consumidor que vai ter um produto mais saudável, vantagem para a planta que vai estar mais sadia e vantagem para o meio ambiente e para o produtor rural. O conhecimento é a base para a tomada de decisões. Um bom exemplo disso no campo é a água. O produtor bem informado vai saber usar melhor esse recurso e obter o melhor resultado na sua atividade. Agora a gente confere o trabalho dos agricultores que pegam peixes na água da colheita do arroz. Confere aí. Já é tradição. Nesta época do ano, perto da colheita do arroz, os agricultores de um bairro aqui de Rio do Sul fazem uma despesca. São principalmente filhotes de peixes que acabam se criando dentro dos arrozais. Quem circula pela Valada Itoupava já se acostumou com esta cena. O arroz está quase no ponto da colheita e os agricultores começam a fazer a retirada da água. Só que aqui, além de preparar as quadras para a entrada das máquinas, este processo tem mais um objetivo: fazer a despesca. Na verdade, isso acontece sempre, desde que eu era criança, né? Quando nós secava as valas, né? Inclusive na época a gente limpava, né, a mão, né? Tirava o capim que ficava dentro, sempre tinha traíra, principalmente traíra, né? Vem pessoas aqui para pegar filhote, para levar em lagoas e coisa, né? Eu tive um ano aqui que trabalhamos sábado, domingo até segunda, meu dia, puxando peixe. Coisa incrível. Para quem vê a primeira vez, é até curioso. Apesar da lâmina de água pequena, aos poucos começam a surgir os peixes, principalmente filhotes. Eles vêm na entrada da água, quando chove muito, né? Que sobe o rio lá embaixo, eles vêm subindo, né? Porque sempre vai saindo água com a chuva, né? Elas vêm migrando, né? É traíra, a tal da piava, né? Tem muito rã, touro gigante, né? Mas naquele ano que tinha um absurdo de quantidade, tinha tuvira, saricanga, tinha de tudo quanto é bicho. Em pouco tempo dá para ver essa diversidade. O que mais tem é rã. De olho nos peixes pequenos, até uma cobra da água aparece. Cenas comuns, como o Dálcio disse, desde a infância. Mas teve um tempo que não era assim. Teve uma época que usava um produto que era o furadã, né? Aí, claro que não sobrava nada, né? E depois, quando foi determinado que não podia mais utilizar, começou a aparecer de novo. Também por causa da consciência do agricultor em passar o tal do agrotóxico aí dos produtos no arroz. E com essa consciência, então, começou a voltar a extrair a piava, cobra d'água. O arroz é uma das culturas mais produzidas no mundo, alcança até 10% da área agricultável. Assim como tantas outras culturas, para garantir produtividade, o uso de defensivos agrícolas ainda é fundamental. Mas os órgãos federais determinam, né, o que pode ser, como deve ser, né?
Eu acredito que se fizer certinho, não tem problema nenhum. O problema é aquele produtor que sempre quer fazer diferente, né? Esse tipo de manejo comprova que, desde que o produtor tenha responsabilidade, utilize produtos que tenham registros determinados para a cultura, respeite os intervalos de carência, tudo aquilo que é acordado em protocolos de pesquisa, aprovado pelo Ministério, juntamente com alguns protocolos da saúde que estão junto com a Anvisa, você cria um potencial clima onde um ambiente, onde você realmente vai ter vida lá dentro. E como existe vida, em algumas horas saíram dos arrozais alguns balaios de peixes. É lógico que o contexto, nesse caso, é só comentar que tem como produzir. Nós não estamos falando de um sistema de produção de peixe, né? Em Santa Catarina já existem diversas pesquisas sobre a introdução comercial de peixes. Uma das principais apostas é o lambari, este peixe pequeno e que tem bom desenvolvimento nos arrozais. Só que o desafio é a despesca, já que ele muitas vezes fica preso entre os pés de arroz. Por outro lado, a tilápia também não se adapta tão bem pelo tamanho. Mas é lógico que a pesquisa vem afinando para que isso chegue em algum momento, que se chegue a fim, ou vão mudar a espécie, ou vão ter que mudar um pouquinho o manejo do arroz para que se tenha uma produção e que se integre as mesmas, né? Mas é claro que o foco comercial passa bem longe do que os agricultores buscam aqui. Põe na lagoa para reproduzir lá e para depois, a hora que tiver no tamanho, consumir. A floresta é um ser vivo que precisa ser respeitado. É dessa forma que a Fundação Amazônia Sustentável trabalha no Amazonas, seja na agricultura ou no incentivo ao artesanato e turismo da região. E é o que a gente assiste agora em um trecho do documentário Turismo e Artesanato, cedido pela FAS, Fundação Amazônia Sustentável. O turismo ele aconteceu no exato momento que teve a transformação, que entrou a RDS e que teve o apoio da Fundação Amazônia Sustentável na categoria de desenvolvimento, que foi quando trouxe a construção do núcleo aqui para dentro da comunidade. E aí, pegando esse gancho, aconteceu de os visitantes que trabalham com parceria com a FAS, veio visitar e acabou gostando, e uma vez que eu tinha estrutura, que já estava construída, mas falta de oportunidade, estava fechada há 5 anos. E tive assim, o incentivo de começar a trabalhar com turismo. A mulher do meu tio, que ela é aposentada, ela não trabalha na pousada, mas ela vende goma para cá para pousada, ela vende galinha caipira, farinha mesmo. Quando ela tem aquela macaxeira, ela vende, então também ela é beneficiada através da pousada. Ela não trabalha aqui com a gente, mas ela ganha. Bom, o turismo, na verdade, a gente tem apoiado com bastante acompanhamento aos empreendimentos. A gente sabe que o turismo tem vários empreendimentos que precisam ser acompanhados e a gente tem dedicado bastante tempo no acesso ao mercado. O artesanato é uma cadeia que está consociada à atividade turística, né? A gente sabe que se tiver mais turistas nas comunidades, nas pousadas, nos restaurantes, consequentemente a gente vai ter mais turistas comprando artesanato. Então, olhando para esse mesmo cenário, é uma ação que acontece simultânea ao turismo. A gente busca qualificar algumas peças, pensar em novos produtos, pensar em aprimorar a qualidade de produtos turísticos, sejam acessórios, sejam peças de decoração, para que eles consigam ganhar mais valor agregado e o consumidor consiga entender a utilização de elementos da natureza, de elementos sustentáveis, que consiga assim pensar num valor, num preço mais agregado para esse produto. Morava em comunidade isolada, no meu sítio, só eu, meus filhos e meu esposo. Mas sempre continuei fazendo o artesanato para vender, mas era para uso utilitário. O tipiti para espremer a massa, o paneiro para carregar a mandioca. Bom, a floresta para mim é um ser vivo, né? Porque é dela que nós sobrevivemos. É dela que nós tiramos o sustento. Então nós temos que respeitar, né? Respeitar a natureza. Conforme ela pode dar, ela pode tirar. A matéria-prima que eu uso é madeira de reaproveitamento, entendeu? Aqui, onde nós estamos, na RDS, por Angra Conquista, sabe que aqui é floresta para todo lado e a gente não precisa derrubar uma árvore para a gente adquirir matéria-prima para a gente trabalhar, porque já existem milhares de árvores tombadas com o tempo, então a gente reaproveita esses galhos, esses troncos, para a gente fazer
as peças, material. E também a gente reaproveita madeiras de antigas embarcações que as pessoas doam para a gente. A pessoa que mora, que nem eu estou falando aqui, ele se sente parte da Amazônia realmente. A Amazônia faz parte dele. Então, tudo que ele puder conservar dentro do desenvolvimento que vai trazer qualidade de vida para dentro da sua comunidade é importante muito para ele. Apesar da gente viver na floresta, a gente não precisa sair daqui para ir para outro canto que a gente tem aqui. A gente tem como sobreviver aqui. O artesanato é uma fonte de renda. Eu costumo dizer que eu sou exemplo de as coisas dar certo. Por eu estar aqui na floresta, não precisar sair daqui e fazer o artesanato. E hoje eu vivo do artesanato. É a minha fonte de renda. É a minha fonte de renda principal. A gente obtém muitos conhecimentos, né? Porque assim como eles podem trazer de lá, de onde eles vêm, a gente também pode obter, eles levarem daqui da comunidade muitas coisas que nós temos aqui, principalmente para esses países que não tem muitas florestas, essas coisas assim, rios. E eu acho que a gente tem muito aprendido assim com essas outras pessoas e eles com a gente também. O olhar de quem vem para cá é ver floresta, ver água, ver a natureza em si. E nós, querendo ou não, a gente faz parte dessa natureza. Então acho que a pousada evoluiu muito. Hoje eu posso dizer que a comunidade de Tumbira pretende levar mais conhecimento, mais divulgação em cima do nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo, mas eu acho que o turismo ele traz muita oportunidade para dentro de qualquer comunidade. Você já recebeu uma orquídea linda de presente e depois ela não vingou? Por quê? O que será que precisamos fazer para criar e manter uma orquídea em casa? Confere aí. Hoje é dia de dica para você que nos acompanha e olha só onde eu estou. Eu estou aqui com a Cris Gregório, que vai dar uma dica muito bacana. Olha que gente, que coisa mais linda esse coqueiro no vaso, lotadinho de orquídeas. E ela vai ensinar como fazer a sua orquídea da flor e logo depois fazer um arranjo natural com essas orquídeas. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Júlia. Obrigada a você que nos assiste. Bom, a dica é o seguinte, todos pensam que cuidar de orquídea é muito trabalhoso. Na realidade, a orquídea, ela requer poucos cuidados. Então eu tenho aqui um coqueiro fênix. Como o meu espaço é pequeno, ele está num vaso. E a orquídea, ela ama o coqueiro fênix. Eu amarro cada muda com o saco de estopa, algumas voltas para ela poder reter a água, né? Então você vai amarrando toda a extensão dela. A dica para dar flor é o seguinte, eu não deixo no sol. Ela fica num local que é quente, mas não bate o sol direto. A orquídea não gosta de muita água, por isso o vaso dela é furado. Então, a cada 2 semanas, a gente aduba com um adubo específico azul de floração. Quando não está na temporada de flores, a gente aduba com o adubo de manutenção. É muito simples. Eu vou mostrar para vocês qual o adubo e como que a gente aplica. Aplica em toda a planta, exceto na flor. Vamos lá? Esse adubo azul é de floração, a medida dele é o Peter 094515. A gente usa somente 1 colher de café por litro. Coloca num borrifador e usa todinho na planta, exceto nas flores. Isso a cada 15 dias. Então agora, com a maravilhosa orquídea, vou fazer um arranjo para colocar dentro de casa. Colocar a orquídea nesse vaso simples não fica tão bonito. Então a dica é a seguinte, você pega uma vasilha, aqui eu tô com uma bowl de decoração mesmo, a gente vai colocar a orquídea com o vaso todo aqui dentro. Se você tiver uma outra vasilha e não for tão bonita, você pode cobrir essa vasilha com um tecido de juta, para esconder se for de plástico, por exemplo. Então aqui nós colocamos a orquídea, muito linda, maravilhosa. Eu vou tentar esconder esse arame dela ficar pendurada, né? A frente da orquídea está aqui. E agora eu vou cobrir todo esse espaço vazio com as cascas de pinos.
Se o espaço aqui for muito grande, você forra com jornal para deixar o pino somente na parte de cima. Gente, olha que maravilha que ficou depois de pronto. Deu uma outra cara no vaso, né? Ficou muito lindo. Qual ambiente que pode colocar? Então, esse vaso ele pode ficar dentro de casa, em qualquer ambiente. Os cuidados serão semelhantes aos que estão externos, porém observando que pode ser menos água diariamente, né? Evitar muita água, pode adubar também se for, e se possível que ele pegue alguma luminosidade próximo de uma janela, de uma porta. E vamos agora enfeitar a casa, porque ficou maravilhoso o nosso arranjo. Hora de aprender a fazer uma receita saborosa de broinha de canjica assada no forno. Atenção para os ingredientes. 3 colheres de sopa de erva doce, 4 ovos inteiros, 1 xícara de fubá mimoso, 1 xícara de fubá de canjica, 1,5 xícaras de leite integral, 1,5 xícaras de água, 1 xícara de açúcar refinado e meia xícara de óleo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Érica Michele, da Escola de Culinária Arpia, e hoje vou ensinar para vocês uma receita de broinha de canjica. É uma broinha úmida por dentro e por fora ela é muito crocante. Vamos à receita? Primeiro passo aqui, a gente vai estar colocando todos os líquidos na panela. Não tem uma ordem certa, tá? Então aqui tem o leite, a água, o óleo é da sua escolha, o açúcar refinado. Eu vou misturar aqui só um pouquinho. Ó, receita bem fácil, muito prática e deliciosa. Agora eu vou colocar aqui o fubá mimoso. E aí eu já posso acrescentar o fubá de canjica, tá? Para não empelotar, qual que é a minha primeira dica aí para vocês? Tem que misturar bem enquanto tudo está frio, para depois a gente estar colocando aí ao fogo. Quando estiver tudo misturado, nós vamos adicionar aqui a erva doce e vamos levar agora ao fogo. Aqui ele vai começar a cozinhar e já já eu mostro o ponto para vocês, tá? Ele vai desgarrar do fundo da panela. Após os 5 minutos, olha só o ponto que fica. E aí agora a gente precisa que essa mistura dê uma esfriada para eu estar adicionando os ovos. Então eu vou dar um tempinho aqui e já já eu mostro para vocês aí como que eu vou estar colocando os ovos aqui na nossa receita um a um. Aí os ovos eu não coloco tudo de uma vez, eu coloco aos poucos para facilitar, para mexer mesmo. Aí agora eu vou estar adicionando o último ovo, vou estar misturando. O ponto, então, é esse. Olha, fica bem cremoso, mais firme. E agora a gente vai enrolar. A gente não consegue enrolar na mão. Aí eu coloco desmaltante aqui, ou pode ser óleo também, tá, pessoal? Só para não agarrar muito aí na colher. Aí aqui você vai determinar o tamanho, tá? Aí aqui a gente mede. Tô com uma xícara aqui, com um pouquinho de fubá de canjica, né? Para dar aquele rústico. E agora a gente vem fazendo só isso aqui, ó. Olha como que fica. Vou colocar um pouquinho de desmaltante aqui também, mas poderia ser óleo. E aí aqui a gente vai colocando aqui até encher a nossa forma. Vou enrolar a última.
para a gente estar levando aí ao forno. Aqui. Prontinho. Então aqui eu vou levar ao forno. Vai assar aproximadamente 30 minutos em 180 graus. Então, pessoal, após 30 minutos, olha só. Olha que bonito. Totalmente assada. Então, tá pronta nossa broinha. E uma ótima opção aí pra gente estar tomando com um chazinho da tarde ou um cafezinho. Olha que delícia. Vou mostrar ela por dentro, como que ela fica, olha. Quentinha ainda. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita que eu adoro, é uma receita de família. E é isso aí, agora é só saborear. Obrigada, gente! E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!